Olá, bem-vindo ao canal Utopia. Já não se esqueça de comentar o próximo tema, deixar o like e se inscrever. Muito obrigado. Qual o tema de hoje? E o tema de hoje é esse jogo tão fofinho e tão querido Coisa pelas linda. crianças com menos de, 10 anos, tá ligado? Que é o famoso Gacha Studio ou Gacha Life, né? Que é esse joguinho que você pode criar um cenário, uma história, fazer teu personagem. É como se fosse um RPG pra pessoas com menos de 10 anos, tá ligado? E o engraçado disso é que me lembra muito Rabotel, cara. É muito igual, tipo, todo esse teor de histórias e coisas infantis, tá ligado? Quem nunca trabalhou um mês no Rabotel numa delegacia e não ganhou nada no final, não teve infância, né, cara? Pelo amor de Deus. Né, não, com certeza, cara, nossa. Não, e o pior é que eu já ganhei um C no Rabotel, eu lembro de ter ganho um C. Tipo, eu trabalhei um mês inteiro, eu ganhei um C. Não, tá eu tenho ligado? uma história, cara. Eu trabalhei um mês inteiro, no dia de receber, faltou luz na minha casa, eu não pude receber. Nossa, pode crer, pode crer. E sobre o gacha, cara, é uma parada que, por mais que seja bonitinha, tem um lado obscuro horrível, cara. Um lado que, as crianças, eu não sei o que elas andam consumindo aí na internet, Pois mas é, né, cara? elas estão comendo muito espinafre com farinha, cara. Que tá esquisito isso aí. Aparentemente, tudo que é bem colorido, tudo que é bem pra ser adolescente e criança, tem um lado sombrio horrível, né? É, aquela lei da internet, né, cara? Tudo que existe na internet pode existir uma versão mais 18, Sim, é o que tá acontecendo. É tudo, basicamente. E, cara, esses Gacha Life, você consegue fazer uma história, né? Basicamente desenvolver um roteiro. Não precisa ser nada muito elaborado. Pode ser uma história, tipo, cagada na tela. Você pode, tipo, simplesmente jogar uma coisa na tela, fazer uma historinha ali com romance, com alguma parada de amizade, alguma parada assim de, gosto de videogames, eu também, vamos sair juntos, uma coisa Sim, assim, mas bem, isso bem é, mais... é realmente bom, cara. Tipo, pras crianças que estão a recém se desenvolvendo, elas aprendem a escrever melhor, a edição, cara. Até a escrita elas melhoram. Isso realmente é bom pra elas, mas o que não é bom é os mais 18, né, cara? Sim, e assim, é uma parada inocente, é uma parada legal. Só que aí, a gente pesquisando mais a fundo na internet, a gente Deus. começa a ver que eles criam personagens ali sem roupa, começa a fazer umas posições ali um pouco mais elaboradas, coisas que só dá pra ver naqueles sites adultos, né, que a gente não vai fazer o nome. X-Vídeo. Divulgação de graça, todo mundo conhece, não existe, né, cara? É, não tem como. E cara, as crianças estão passando isso pra um... Que nem a gente falou no último vídeo, né? Tipo um soft porn, cara. Pois é, tipo um uma soft parada... porn. Vou ver aqui um vídeo de gacha e ficar excitado, mano. Como assim, cara? E existe muita view nesses conteúdos mais 18. E a galera vendo, reconhecendo isso, começou a fazer muito. Começou a despertar a curiosidade das crianças, que às vezes nem sabem o que é isso. Pois é, e mas eles isso apresentam é muito conteúdo mais ruim, 18. nossa, cara. Porque transforma a criança, cria o líbido dela ali quando ela é criança, cara. Daí ela vai pesquisar no Google, o que que é nananã, ali que apareceu na historinha. Putz, cara, horrível, né? Não, sim, e assim, por mais que desenvolva escrita, por mais que seja uma parada que incentive a criatividade, tá indo pra um lugar errado. Não Tá deveria indo pra estar um indo lugar pra esse errado. lugar. Galera, parem as crianças, alguém Mano. bota um limite no computador desse moleque, cara, porque eles estão fazendo um negócio que, assim, não é certo e ainda incentiva a pedofilia, cara. É aquele que é o negócio. pior. Tá dando view, as crianças vão fazer pra ter view, né, cara? Ou até adolescente pra ganhar view em cima de criança, cara. E sim, e eu queria falar até de uma história que acontecia muito no Rabotel. Todo mundo sabia que no Rabotel, de vez em quando, aparecia uma pessoa ou outra que tinha mais de 30 anos e fazia amizade com pessoas de menos de, 15 anos, entendeu? Então, existiam alguns pedófilos no Rabotel, isso acontecia. E no Gacha tá acontecendo a mesma coisa. Tipo, são crianças, né, entre aspas, crianças que colocam ali o WhatsApp dela nos comentários pra fazer amizades com outras Deus, crianças. né, cara? E acaba, do nada, surgindo essa galera, assim, adulta querendo papo com criança. E, para pra pensar. O cara, a criança divulga lá o contatinho dela, qualquer um pode acessar, qualquer um pode chegar pra ela, inclusive se for um conteúdo mais 18, porque sabe que a criança já tem um libido, um pouquinho de libido, e vai tentar atiçar ela, vai tentar fazer a cabeça dela pra você ver o quanto esse conteúdo pode ser perigoso. Pois é, e mesmo que apareça mais 18 no título, cara, eu não sei tu, Faruk, mas quando eu era menor de 18, eu olhava mais 18, eu clicava na hora, sabe? É uma necessidade que a gente tem, cara, de quebrar a lei, sabe? A gente tem que fazer coisas ilegais, de certa forma.
E, cara, tu olha mais 18, as crianças vão clicar sim. Isso não impede elas de clicarem, cara. Tu olha os comentários lá, é só as crianças comentando: ah, como eu vim parar aqui, eu tenho 9 anos. Meu Deus, e as histórias são racistas, preconceituosas, sabe? Parece que as que são mais preconceituosas, que são mais pesadas, são as que têm mais view, cara. Não, com certeza, cara, eu vi sobre isso. E, meu, você olha isso e você fala, meu, como a pessoa conseguiu upar isso no YouTube, sabe? Existem algumas coisas ali que estão no YouTube que não deveriam estar. E outras que não estão e foi banido, assim, indevidamente. Então, pra você ver o quanto o YouTube tem que treinar esse robozinho dele ainda, que não tá 100%, não tá legal. Então, assim, gacha é um conteúdo infantil. Então, teoricamente, quando a criança tá acessando o YouTube, vendo conteúdo infantil, ela vai receber mais recomendações de vídeos daquele tipo. Ou seja, se você consome muito vídeo de gacha, vai ser recomendado pra você mais vídeos de gacha. E aparece essa questão de gacha mais 18, a pessoa vai ver, mesmo que ela não entenda nada, entendeu? Porque ela gosta de gacha. E ela vai ver esse conteúdo mais 18, ela vai acabar entrando num mundo que ela não deveria estar entrando, sabe? Um mundo que pode despertar pra ela tanto coisas boas quanto coisas ruins, sabe? Por mais que ela aprenda às vezes um pouco de sexualidade, o que é o que, entendeu? Que seria até interessante se usassem isso pra aprendizado, só que estão usando isso pra putaria. Basicamente é isso. Cara, e tá rolando meio que uma revolução, assim, também, que é o lado bom contra o lado mal, sabe? A comunidade, assim, que faz conteúdo realmente pra criança do gacha, tá braba com isso, sabe, cara? Por quê? E com razão, porque isso é um absurdo. Além dos caras farmarem milhões de views, ainda é algo absurdamente impróprio, cara, e a comunidade não gosta disso. Não, por exemplo, lembra daquela época do Minecraft, Faruk, que o pessoal fazia thumbnail com os bonequinhos com peito e bunda e olha o que aconteceu? Lembro, cara. É a mesma coisa, cara. Horrível. Eu lembro que na época do Minecraft, inclusive, eles começaram a usar aquele, acho que 3D Maker, não lembro Sim, qual exato, foi o editor. exato. Eles começaram a fazer, tipo, pornô de Minecraft, cara. Era, tipo, 2 bonequinhos se pegando ali, 2 bonequinhos quadrados sem roupa. O pessoal adora. E o pessoal adora, o pessoal clica freneticamente, entendeu? Porque, assim, estão erotizando conteúdo que, teoricamente, era pra menores, entendeu? Não deveria estar acontecendo, mas tá. E aí vem o famoso clique, né? E, cara, não é uma coisa, como posso dizer, é mais instintiva. No YouTube ali você tá vendo o conteúdo, te chamou a atenção, você vai e clica, você não pensa 2 vezes, entendeu? E a criança não vai pensar 2 vezes, nem vai pensar o que pode ter de mal ali em assistir um videozinho na internet. Pois é, isso acontece muito com a gente também. Esses dias a gente tava, eu e o Faruk em call, e daí ele falou, pá, tem um vídeo aqui na minha timeline que faz horas que aparece, eu tenho que clicar, velho. Ele clicou, assistiu todo, tá ligado? Nossa, cara, isso acontece muito comigo. Eu viro e mexo e sou pego em clickbait. Eu vou lá, clico e simplesmente assisto um conteúdo que não tem nada a ver com o que o YouTube deveria me recomendar. Pra você ver o quanto o YouTube pode te recomendar coisas aleatórias. Então, assim, o certo pros pais, inclusive, é que os pais vejam os filhos e não o YouTube esteja sempre 100% ali evitando conteúdos ofensivos pra criança, sabe? Tipo, eu lembro que na minha época, cara, tipo, não tinha tanta internet, a internet não é o que é hoje. E, assim, minha mãe, eu tava vendo TV, ela ia lá e desligava se eu estivesse passando alguma coisa ruim, sabe? E hoje em dia parece que as circunstâncias mudaram. Hoje em dia os pais cobram mais de uma plataforma que tenham a estrutura adequada do que os próprios pais ficarem regrando o que os filhos podem ou não fazer, a quantidade de horas que eles ficam no tablet, no computador e Sim, etc. eu concordo. Mas tem uma coisa, cara. Imagina que teu pai tá ali na porta, assim, no teu quarto, uns 2 metros, não sei. E daí ele tá vendo a tela do teu computador, assim, e é os bonequinhos, sabe, cara? De longe não parece que é algo horrível. Mas aí tu olha os diálogos, as posições que os bonecos ficam e tal. Pode parecer... De longe parece inocente. E isso pode criar uma certa falsa insegurança, sabe, cara? Uma falsa segurança por parte dos pais. Cara, não, realmente o que você falou faz muito sentido. Quando você olha aquele bonequinho, a primeira impressão que dá para, cara, que Sim. bonequinho zoado. É um bom de que nem o poke, tá Rabuotel. ligado? Do É que nem o Orkut. Rabuotel era antigamente, exatamente. Você entra lá no jogo, parece inofensivo. Mas, cara, tinha pedofilia ali,
tinha muita criança vendendo não, mas sabe, eu te passo meu WhatsApp se você me der uns mobs, sabe? Existia isso no Rabotel, e isso tá acontecendo no Gacha, entendeu? A galera querendo fazer a comunidade, querendo fazer amizade, e acaba conhecendo pessoas que não deve na internet, que é um dos lugares mais perigosos do mundo pra quem não tem um mínimo de formação ali, sabe? Pois é, se a gente às vezes cai numa cilada, imagina a criança, né? Pois é, a criança não tem... A criança, ela é carente, a criança é inocente, a criança não sabe o que tá acontecendo ali até que, tipo, seja tarde demais, entendeu? Então, cuidem dos seus filhos e, sabe, o Gacha Mais 18 precisa acabar. Precisa ser parado, como já dizia o Goulart, tá ligado? Não, precisa separar. Tá um conteúdo muito tóxico. Estão transformando um conteúdo extremamente inocente numa parada muito né, full cara, aleatória, horrível. sabe? A gente tem feito bastante vídeo assim sobre a erotização no YouTube, então se você quer assistir outros, estão aí na descrição ou no canal mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, Faruk? Com certeza. Não deixa de dar aquele like, comenta aí o que você acha, se você acha que é errado fazer essa erotização, transformar um conteúdo inocente num conteúdo sexual. Diz aí nos comentários o que você acha. É isso, um forte abraço E tchau.